Você provavelmente já queimou um aparelho ao ligá-lo na tomada errada. Isso acontece porque boa parte das casas no país tem entradas com voltagens diferentes, de 110 ou 220 volts. De forma geral, cada país escolhe apenas uma delas. O Brasil é um dos poucos lugares do mundo que usa as duas. A razão disso está lá na passagem do século XIX para o século XX, quando o Brasil montou sua rede elétrica. Para ter energia em escala, o país recorreu a empresas estrangeiras. As europeias usavam 220 volts, enquanto as americanas usavam 110. Por exemplo, no Rio de Janeiro e em São Paulo, a instalação foi feita pela Light, empresa canadense que usava 110. Já em Pernambuco, foi uma empresa inglesa que fez a instalação, e aí a rede local ficou em 220. Qual a diferença entre as voltagens? Aparelhos elétricos que usam 110 e 220 têm o mesmo desempenho. Os fabricantes oferecem o produto de acordo com a voltagem local. Mas se formos considerar o consumo de eletricidade, a rede 220 pode ser mais econômica para aparelhos que usam muita energia, como chuveiros, secadoras de roupas e aquecedores. Para se ter uma ideia, uma secadora de roupas ligada no 220 gasta, em média, 30% a menos se comparado ao mesmo modelo em 110. Essa economia acontece porque, para fornecer a mesma potência, as redes com tensão 220 volts demandam metade da corrente elétrica que as com tensão 110 volts. Uma corrente elétrica menor pode passar por um fio menos espesso, que oferece menos resistência ao fluxo de elétrons e gera menos calor ao longo do fio. O calor é sinal de energia desperdiçada no trajeto da corrente elétrica. Ou seja, quanto mais calor, menos economia de energia. Os fios mais finos para redes também diminuem o custo da infraestrutura de 220 volts, porque são mais baratos do que os fios mais grossos, usados em 110. Se as vantagens do 220 são tantas, por que então 110 volts é o padrão em muitas regiões do mundo? Por uma questão de segurança. O choque na tomada de 220 volts tem o dobro da força se comparado a um choque de 110 volts. Olha, hoje em dia isso já até tem solução. Alguns países usam um sistema de tomadas que consegue isolar completamente a parte perigosa dos dedinhos desavisados, o que já é assunto para outro vídeo.